Fala pessoal, bora para mais um vídeo aqui, mais um fechamento de semana, hoje dia 20 de junho, tá? A gente vai mostrar aqui o fechamento da semana e também alguns detalhes sobre copy trade, tá? Vou falar um pouquinho sobre copy trade, que é um assunto que está em alta aí no mercado, né? E eu, como estou dentro de uma corretora, eu sou assessor XP, eu queria falar um pouquinho sobre isso na visão do assessor XP, na visão dos assessores ali, né, que veem o sistema por dentro e também como uma pessoa que utiliza o copy trade na sua conta pessoal, tá? Então, vamos passar aqui nesse momento para o resultado, tá? E falar um pouquinho sobre copy trade, sobre esses detalhes, tá? Primeira coisa que eu queria fazer é apresentar aqui a plataforma da Untick, que muitos já conhecem, né? E falar algumas coisas sobre ela. Vamos lá. Ó, essa aqui é a plataforma da Untick, tá? Como vocês podem ver, eu botei aqui já para entrar. Aqui abre a parte de testes, tá? Então, se vocês puderem ver, a parte de teste não tem nenhum robô ativo, né? A gente puxando aqui para a conta XP, para a conta produção. Hoje foi um dia bem positivo, dia de R$ 1.138. Essa semana, como eu estava dizendo, foi uma semana bem positiva também, R$ 3.253, tá? Uma semana bem legal aqui. Obviamente, quem fez o grande resultado da semana foi o Legato, né, que é um robô exclusivo para os assessorados, exclusivo para os clientes aqui do escritório, tá? E um detalhe, pessoal, ele é um copy trade, tá? Ele é um copy trade. Tanto ele, tá? Vou mostrar aqui o resultado semanal, tanto ele quanto o Trinos, tá? Vamos puxar aqui, ó, Legatum. Ele essa semana fez 2.294 e o Trinos também, ambos são copy trade, tá? E um ponto muito importante aqui para explicar para vocês, porque muita gente está falando de copy trade, muita gente está falando do copy trade do Scalper, do Antunes, né, do André Antunes, muita gente está falando do copy trade do Ogro de Wall Street, do André Machado, né, e batendo bastante nessa ideia de copy trade. Vamos lá, galera. Vamos deixar claro uma coisa, tá? Existem dois tipos de copy trade, tá? Existe o copy trade, não seriam bem dois tipos, mas duas características muito importantes, tá? O copy trade mainstream, que é o copy trade que todo mundo conhece, que está na mídia, que está nas propagandas de todo mundo, e existe o copy trade mais especializado, tá? O copy trade mainstream, que é esse que todo mundo conhece, que é a galera que está vendendo por aí, que a Empíricos acabou vendendo, que o André Antunes, o Scalper, no caso, o Ogro e tal. Galera, esse copy trade, ele sofre de um problema, tá? E eu não digo que ele não é nenhum problema do trader, tá? Muitas vezes o trader pode acertar a entrada e mesmo assim o copy dá errado, tá? Que é o que tem acontecido, né? No copy do Antunes e no copy do Ogro, uma galera fala muito sobre slippage, tá? E o slippage realmente ele faz uma diferença muito grande. E sempre piora quando tem mais gente dentro, tá? Quanto mais gente, pior vai ser o resultado do slippage. O trader pode até acertar o trade, só que você entrar atrasado ou sair atrasado das operações, isso vai fazer você perder dinheiro inerentemente, tá? Então, quando se trata de copy trade, uma coisa que tem que ser feita é um estudo de impactância, tá? O próprio professor Su, mestre dos derivativos, ele fala bastante sobre isso, sobre a questão da impactância no mercado. Se você tem um sistema que exige muitos contratos, se você entra com muitos contratos no mercado, você tem uma impactância no mercado, você impacta demais aquele preço. E isso vai piorar a sua entrada. Então imagina vocês no mercado de índice, no mercado de dólar principalmente ali do Antunes, né? Mas no mercado de índice dólar, em que tenham milhares de pessoas operando, milhares de pessoas entrando exatamente no mesmo ponto. Isso é muito difícil de dar certo, muito difícil. E aquelas, não é nem pelo fato da entrada ser ruim ou alguma coisa assim, não. É difícil porque não cabe, não tem espaço para toda essa gente entrar no mesmo ponto. Então, as pessoas acabam tendo pontos de entrada diferentes. Obviamente, os primeiros da fila vão se dar melhor, né? Isso é óbvio, né? Mas as pessoas que não estão em primeiro da fila
essa galera vai entrar mal na operação. Isso vai causar prejuízos, isso vai causar que a operação que muitas vezes ali ganhou, sei lá, no dólar 1,5 ponto, que é pouco, mas é um scalping, né? Ganhou 1,5 ponto no dólar. Quem não entrou em primeiro, muitas vezes vai entrar perdendo 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, por conta do slippage, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Esse tipo de operação aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Primeiro, ele não é um scalp, ele é um sinal muito mais amplo, ele procura trades maiores para diminuir esse problema de slippage, e também ele não tem muita gente, ele é exclusivo de quem opera aqui no escritório. Então, não tem esse problema de capacity, não tem esse problema de impactância. O trade que vai entrar ali num primeiro momento, ali pelo sinal, a galera que vai entrar junto não vai causar impactância no mercado. Se eu não me engano, aqui não tem nem 40 pessoas operando esse sistema. E ele tem limite, ao contrário do que as empresas fizeram, do que a Scalper ou o Ogro fizeram, que deixaram todo mundo entrar, aqui não vai ser assim. Então, assim, esses sistemas, eles vão ter limite exatamente para isso, para não causar uma impactância no mercado, para não chamar atenção. E isso faz com que o sistema funcione. Agora, um sistema que tenham 10 mil pessoas batendo 10 mil contratos, galera, isso chama atenção do big player. É óbvio que o big player vai operar nesse ponto ali. Ele tá vendo o fluxo. Então, assim, vocês acharem que isso não impactaria, ou vocês acharem que o problema é só do trader, o problema é só... É muita ingenuidade. Muita ingenuidade. Desculpem dizer, mas tentar achar que um transatlântico vai se movimentar na agilidade de uma lancha é, no mínimo, ingenuidade, tá? Infelizmente, muitas pessoas não conhecem sobre isso, acabaram descobrindo depois, né, depois de adquirir o produto. Só que, assim, isso deveria ser explicado por eles, né? Infelizmente não foi. E a gente tem que vir fazer esse trabalho de fazer as pessoas entenderem que existem esses riscos, né? Infelizmente, isso é algo que acontece bastante. Mas aqui vamos passar então para o resultado semanal. A gente não teve muitos robôs dando super certo, né? Felizmente, esses dois robôs aqui da assessoria, tanto o Legatum quanto o Trinos, eles estão operando bem, tá? Então, eles tiveram semanas excelentes, principalmente o Legatum aqui teve uma semana de mais de R$2.000, né? Aqui eu tenho progressão de mão, eu também faço progressão de mão nesse robô, então ele deu um resultado bem interessante, tá? Aqui o resultado do dia, vamos passar diretamente. O resultado do dia do índice futuro foi R$559, tá? E como vocês vão poder ver aqui, o resultado semanal aqui do índice futuro, que a gente teve virada de contrato, inclusive, tá? Resultado semanal do índice futuro, a gente fechou aí em R$1.208, tá? Um resultado positivo. Como eu disse, os grandes destaques da semana foram realmente os COP que a gente oferece aqui para os investidores, né? O resultado do MetaTrader não foi tão bom essa semana, eu vou falar mais disso exclusivo ali para o pessoal que é membro do canal, tá? Então a gente teve algumas modificações ali no próprio MetaTrader, mas aqui o resultado dá um tique na semana foi esse daqui, tá? O resultado dá um tique na semana foi 3.253, isso todos os robôs juntos, tá? Todos os copy trades juntos, que aqui não um tique, é basicamente copy trade, tá? Então a gente teve um resultado bem positivo aqui, infelizmente no MetaTrader não teve um resultado tão bom, até por isso que no geral da semana ficamos em R$1.208, tá? Então, novamente pessoal, até vou voltar para minha câmera aqui. Foquem em quem agrega para vocês, tá? Foquem em canais do YouTube ou em professores ou em pessoas que agreguem. Não foquem na galera que só joga palavras ao vento e que xinga todo mundo ou que fala mal de tudo sem saber, tá? Porque isso é uma das coisas que mais acontece no mercado. A gente tem várias pessoas, vários influenciadores que simplesmente saem falando mal de todo mundo, só que não sabem como funciona o mercado, não conseguem operar, nunca tiveram êxito no mercado
e saem por aí simplesmente destilando ódio, tá? Não façam isso. Esse tipo de pessoa não agrega, tá? Eu já fui seguidor de várias pessoas assim, infelizmente não agregam. Inclusive eu tava até comentando num canal de uma pessoa que não vale nem a pena falar sobre, né? Mas que eu falei, não, vamos conversar um pouquinho sobre copy, já que tu tá fazendo uma cobertura sobre copy trade, vamos falar um pouquinho sobre, vamos discutir essa questão. Não quis. Então, assim, pessoas que não agregam, pessoas que simplesmente destilam ódio por aí, né? E isso é uma pena, porque da mesma forma em que o day trade ele é algo muito complicado, ele é algo muito complexo, as pessoas simplesmente falam, você não vai dar certo. E ficam comentando aquela estatística, 90% dos traders perdem dinheiro. Pessoal, 98% das pessoas não passam no vestibular de medicina. E nem por isso a gente desestimula quem quer fazer esse vestibular. Estatisticamente, é algo mais difícil do que ser trade. Só que a gente estimula. Por quê? Porque a gente sabe que tem um futuro ali. E no trade é a mesma coisa, tem um futuro. Imagina você conseguir finalmente chegar num ponto da sua vida em que você consiga ter uma liberdade financeira um pouco melhor, consiga ter um operacional mesmo, que consiga liberar um pouquinho o seu estresse de precisar fechar ali todo mês na estica com o seu salário. Muito do que a gente está mostrando aqui como uma forma de ensinamento, uma forma de mostrar como realmente funciona o mercado, é uma questão educacional. Então, ter isso em mente, saber como funciona o mercado e tentar passar para as pessoas a forma correta de se fazer esse tipo de operacional, de ter um sistema e de acompanhar um sistema da forma correta. Tem muita gente que simplesmente ignora isso e prefere destilar ódio, prefere destilar simplesmente aquele papo de perdedor, tá? Que não tem outra palavra, é um papo de perdedor, que é aquele papo de que, isso não funciona. Tá, mas por que não funciona? Porque eu tentei e não deu certo, então logo não funciona. Galera, isso é papo de perdedor, tá? Desculpem falar. Eu já tive várias situações na minha vida que eu desisti e eu vejo hoje que era papo de perdedor, tá? Então, não sigam mais esse tipo de gente, ou se quiserem seguir, assim, não levem como uma lição pra vida, tá? Geralmente essas pessoas, elas tentaram e não conseguiram. O que tá tudo bem, nem todo mundo consegue fazer as coisas, faz parte. A gente tá sempre em um caminho entre o tentar e conseguir e o tentar e ver que não é pra si, tá? Então, é o que eu tinha para passar para vocês hoje aqui, tá? Para os membros a gente vai ter mais alguns detalhes ali na parte de MetaTrader, tá? Mas era essa questão que eu queria passar para vocês aqui hoje e eu queria falar um pouco mais sobre isso também nos próximos vídeos. Bom, pessoal, então agradeço a todos que ficaram até aqui. Se possível, deixa o like, se inscreve no canal, espalhe essa ideia para mais pessoas, porque eu sei que tem muita gente que está apanhando para copy trade e que infelizmente entrou num copy trade errado, entrou num copy trade sem conhecer, mas se entendesse como funciona efetivamente o copy trade, talvez não teria entrado naquele copy trade que era tão famoso assim. Por quê? Pelo simples fato de ser mainstream. E aquela, na bolsa, a manada perde. Na bolsa, infelizmente, a manada perde dinheiro. Tá, pessoal? Então, saia da manada, venha operar da forma certa, tá? Ou acompanhe pessoas sérias, que estão apresentando resultados reais e sérios. Então, pessoal, agradeço a todos e bom fim de semana.